Olá, acadêmicos, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar falando a respeito da temática que nós começamos a semana passada, que é a respeito da avaliação de desempenho. Então, o que é essa avaliação de desempenho? Para saber como é que o nosso colaborador está se comportando, está desempenhando as suas funções, de que maneira que ele está contribuindo ou às vezes até não para a empresa. Então é importante a gente avaliar que desempenho, de que maneira que ele está colaborando conosco, tá? Conosco enquanto empresa. E continuando então, a partir desse próximo slide, nós vamos identificar quando nós avaliamos o desempenho, então nós podemos ter o controle maior, o conhecimento para então ter o controle do comportamento do nosso colaborador. Então, quando nós falamos de identificar as causas do desempenho deficiente, então quando nós avaliamos, é possível que, se uma avaliação for bem feita, nós entendermos, nós ir lá pescarmos, compreender o que é que está acontecendo, porque muitas vezes esse colaborador não está rendendo conforme o esperado. Então, com uma boa avaliação de desempenho, então nós também podemos chegar nesse ponto de compreender o que é que está acontecendo para o nosso colaborador não estar se desempenhando na sua função de maneira mais positiva. Então, tem a ver com isso. Então, nessa avaliação de desempenho, nós podemos também identificar por que muitas vezes ele não está desempenhando a sua função de maneira mais positiva, certo? E também continuando a falar por que avaliar o desempenho. Quando nós temos um colaborador que está em determinado cargo, é importante a gente ver se ele está desempenhando essas funções correspondentes. Lembra que nós dissemos a respeito esses dias que muitas vezes nós temos um excelente colaborador, mas às vezes ele está no lugar errado. Então, será que aquela função é correspondente realmente? Vamos pensar um pouquinho anterior. Esse colaborador, ele foi recrutado, selecionado e para aquele determinado cargo. E será que realmente aquele cargo que ele deveria estar? Será que essa seleção foi feita de maneira bem cuidadosa, para a gente entender que ele está realmente desempenhando a função certa, conforme esse perfil que ele nos passou nesse primeiro momento? Então, a avaliação de desempenho, ela vem aí no meio do caminho, dizendo que primeiro nós recrutamos e selecionamos. Em seguida, depois que foi feita a integração, conforme esse colaborador já está conosco, é importante ser feita essa avaliação. E aí sim, para identificar se realmente ele está no lugar correto, se ele se identificou com o cargo. Então tem a ver com isso, porque precisamos alinhar aquela palavrinha que a gente usou muito por esses dias. Precisamos alinhar os objetivos desse colaborador com o objetivo e metas da organização. É importante os dois estarem caminhando juntos, porque se cada um olha para um lado, então nós estamos caminhando na mesma direção, certo? Então, o nosso próximo slide. Fundamentar aumentos salariais, promoções, transferências. E muitas vezes o seguinte, aquele funcionário, todo funcionário tem direito, né? A promoção, ao aumento salarial, a mudança de cargo. Então tem a ver isso com o quê? Quando nós avaliamos o desempenho e estiver conforme as possibilidades dessa empresa, há sim um possível aumento salarial, há sim possíveis promoções, porque imagina só, se nós estamos numa empresa onde não tem possibilidade de ascensão, até que ponto nós estamos motivando esse funcionário? Tem alguns colaboradores que precisam estar sempre sendo motivados, precisam ter perspectiva de futuro, muitos assim, a maioria, ou quase todo mundo. Então nós pensamos nessa possibilidade de aumentar salário, de promover, de transferir, porque faz parte ali do plano de carreira. É importante sim a empresa ter um plano de carreira para que haja uma motivação do funcionário.
Tem colaborador que muitas vezes precisa ter, eles têm alguns planos, então precisa-se sempre enfatizar essa possibilidade para que o funcionário, o nosso colaborador, se sinta motivado. Então, possibilidades de motivação são o quê? Os aumentos salariais, as promoções, transferências, tá? Então, vale a pena a gente pensar nisso. E o que é que nos traz isso? A avaliação de desempenho, correto? É importante também, quando nós avaliamos, falamos já de feedback na aula anterior, quando nós avaliamos a necessidade do feedback, por quê? Muitas vezes nós precisamos chamar esse colaborador bem pertinho e pontuar alguns comportamentos que não estão sendo favoráveis, né, conforme os objetivos da empresa. Então, nós temos que ter esse cuidado para pontuar o que às vezes não está de fato favorável. E isso eu digo com muito cuidado, porque se algum, dependendo ali do perfil do seu funcionário, do colaborador, se ele entende isso de maneira muito agressiva, ou se o superior devolve, dá esse feedback para ele de uma maneira não muito cuidadosa, então o resultado que nós queríamos, o que a gente tem no fim das contas é o resultado reverso, tá? Então, quando nós falamos do chá, que é comprometimento, habilidade e atitude, tem a ver com isso. O nosso colaborador pode buscar o conhecimento, nós podemos ofertar para ele essa informação ou esse material para que ele tenha, para que ele transforme o conhecimento. Ele fazer, lembra do chá, do H do chá? Ele ter essa habilidade, o saber fazer, e a atitude, que é o levantar, lembra do TBC? Ele levantar e de fato ir lá fazer. Então, quando nós terminamos a avaliação de desempenho, nós temos o dever de dar o feedback. Pena daqueles que não dão, porque também vai fazer uma avaliação de desempenho e não vai dar um feedback, então para quê? Não adianta só a empresa fazer essa avaliação e não dar um retorno para o funcionário, não saber o que está acontecendo. Lembra, a gente falou sobre as ansiedades? Quando eu sou avaliado e eu não tenho feedback da minha avaliação, eu fico ansioso, na maior parte das vezes, é natural. Então, nessa devolutiva de feedback, com muito cuidado, para que esse funcionário compreenda e você escolha as palavras certas, se for você aquele a dar esse feedback. Aqui no Contu, nós temos um feedback chamado feedback do sanduíche. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. O feedback sanduíche é o seguinte: quando nós precisamos, às vezes até pontuar um comportamento não assertivo do nosso colaborador, ou um comportamento que nós não gostamos ou não é interessante para a empresa, nós vamos usar esse feedback. Ele funciona da seguinte maneira. Vamos imaginar aqui que a gente tem o pão. Lembra lá do sanduíche? Nós temos o pão, aqui nós temos o recheio e por cima vem o pão de novo, certo? Então o pão aqui, essa primeira parte, eu vou dar os elogios. Vou falar para ele por que ele é importante para a empresa, qual é a nossa necessidade de tê-lo conosco, por que realmente ele faz diferença para nós, certo? Então o pão. O recheio é aquilo que de fato você vai precisar pontuar, que nem sempre é tão positivo assim, que é aquele comportamento que você quer de alguma maneira diminuir, né? Então o recheio, que é a coisa toda que nós estamos aqui falando para ele, que o nosso recheio vai ser o seguinte, dizer que aquele comportamento que ele está tendo não é necessariamente o esperado, ou não é o necessário naquele momento, ou não é aquilo que vai de acordo com o cargo, ou vai de acordo com a função que ele foi contratado. Então aqui você vai falar realmente, assim, vai dar o feedback, vai falar aquilo que você precisava para que ele tenha uma mudança de comportamento. Então esse é o nosso recheio. E por último vem o pão de novo, que é o quê? Você fechar isso com situações positivas. Então você veio aqui nesse recheio, falou aquilo que você de fato precisava, falar com muito cuidado, e aí fecha novamente com um elogio, dizendo:
mas eu acredito que você tem como superar tudo isso. Você é um excelente colaborador, nós temos essa necessidade de que você esteja aqui conosco e por isso nós pontuamos essa situação, porque nós temos a confiança, a plena confiança de que esses comportamentos podem ser superados, né? Estamos aqui contigo e estamos à disposição para qualquer dúvida. Pronto, fechou. Então, feedback sanduíche. Fez um elogio, chamou a atenção que você precisava chamar e aí fecha novamente com um elogio. Isso funciona muito bem para não deixar um colaborador desconfiado, chateado. E aí você falou para ele aquilo que você precisava que mudasse naquele comportamento que ele tem. Certo? Próximo então. Quando nós avaliamos o desempenho e nós damos esse feedback, a tendência é melhorar a produtividade, tanto assim do ser individual, quanto desse próprio grupo, né, das pessoas ali do meio social da empresa. Porque à medida que essas pontuações que nós fazemos são aceitas pelo colaborador, é aquela história que nós sempre falamos também de vestir a camisa, né? Então, falamos por que ele é importante para nós e por que ele é um colaborador, porque ele colabora para a empresa rodar, para a empresa funcionar. Então, é importante sim esse feedback e olha só quais são os lados positivos além de tudo, né? É melhorar a produtividade. Quando nós temos um colaborador trabalhando de maneira feliz, trabalhando contente conosco, então ele se sente de fato parte, né, dessa organização, dessa empresa, e aí ele veste a camisa, tá? Então, por isso, colaborador, todo mundo colabora, certo? Mais um pouquinho. E também, avaliar esse desempenho é necessário, é importante, porque a empresa é um grande patrimônio, independente ali de qual foi a razão para que essa empresa existisse, né, que fosse instalada. Então, havendo essa sensibilização, também conteúdo já estudado, havendo a sensibilização desse colaborador, desse indivíduo e desse grupo, o patrimônio, a riqueza, e não somente riqueza monetária, mas também um patrimônio até emocional, de vestir a camisa, de ir para cima, de fazer a empresa crescer, isso, gente, qualquer empresa ganha. Lembre-se, o trabalhador trabalhando, feliz, satisfeito, motivado, todo mundo ganha, de verdade, tá? Próximo, então. Então, aqui algumas das conclusões, né? Portanto, que a avaliação de desempenho deve ser encarada como meio de desenvolvimento dos recursos humanos da organização. Como assim? Desenvolver o recurso humano. Aquilo que eu tenho, eu enquanto ser humano, tenho o recurso de máquinas, né? Mas aqui eu enquanto ser humano, o que é que em mim pode ser melhor aproveitado? O que é em mim é o diferencial para que essa função seja feita da melhor maneira, para que esse cargo tenha, para que eu que ocupe esse cargo tenha um bom desempenho. Então, trabalhar recurso humano, é o que eu disse para vocês, é a menina dos nossos olhos. É a menina dos olhos de qualquer empresa. Porque tem as máquinas, tem aquela coisa toda, né? Como eu diria, é a parte mecânica, né? Mas o capital humano, se bem investido, se bem trabalhado, a empresa realmente gera concorrência, né? Então ela trabalha de uma maneira tão para cima, tão motivada, que tem pessoas que inclusive tem, sabe aquele sonho, nossa, o meu sonho é trabalhar naquela empresa, nossa, eu tenho uma vontade de trabalhar lá, diz que é tão bom trabalhar lá. Então é bacana quando nós ouvimos dizer a respeito de que aquela empresa é legal de se trabalhar, as pessoas querem trabalhar nessa empresa. Então qual é o diferencial? Quando nós trabalhamos com desenvolvimento, avaliamos o desempenho, trabalhamos com aquilo que o colaborador tem de melhor, gente, não tem para ninguém. A empresa, ela realmente, a tendência é ir para frente. Certo? Mais um pouquinho. Aqui algumas críticas em relação à avaliação do desempenho. O que acontece?
quando essa avaliação ela não é bem planejada, às vezes na ânsia de saber como é que estão as coisas, na ânsia de ter a ação e não vir antes um planejamento mais cuidadoso, aí acontecem algumas críticas. Por exemplo, essa ausência de planejamento. A ânsia de saber como estão as coisas, de ir de fato para a ação e não ter ali ainda um planejamento, então é bem provável que essa avaliação não seja feita de maneira muito eficaz, ou que os resultados dela não sejam tão reais assim, conforme o esperado. Até porque não se esperou tanto, já foi, né? Não planejou, já foi direto para a ação, tá? Falta de treinamento para aplicação. Quem vai fazer esse trabalho de avaliação, é importante que tenha aí uma habilidade. Lembra da habilidade? Saber fazer. Então, é preciso que tenha-se a habilidade para aplicar esse tipo de avaliação. Porque se for feito de qualquer maneira, na ânsia, conforme nós dissemos, né? Então, até onde os resultados vão ser fidedignos, né? Então, baixo envolvimento da alta administração. É importante que todos nós estejamos envolvidos. Lembra também que eu disse para vocês que muitas vezes uma avaliação de desempenho, ela é contratada, ela é terceirizada. Então, muitas vezes, essa terceirização, ela permite que os resultados sejam ali, não tenha tanta, como eu diria, que fossem mais neutros, sabe? É importante que venha alguém e olhe sem algum envolvimento emocional nessa avaliação. Porque pode ter ali o meu achar, o que eu penso, a minha expectativa em relação àquilo que está sendo trabalhado. Então, acredito que vale a pena a gente pensar com muito cuidado de que maneira nós vamos fazer essa avaliação e de que maneira nós vamos envolver. Por quê? Como eu disse, é importante que todos sejam avaliados. Todos sejam avaliados. Todos os cargos, todas as funções. Certo? E aí vai de encontro com essa situação de ausência de líderes para avaliar pessoas. É importante, pessoal, sempre ter essa avaliação da equipe como um todo, porque esse envolvimento emocional pode trazer algumas respostas, entre aspas, contaminadas. Essa palavra contaminada, por quê? Vem aqui de encontro com o meu achismo, aquilo que eu espero da minha equipe. Então, o cuidado de se avaliar de maneira mais neutra, até realmente para ter um resultado mais fidedigno de fato, certo? E aí também avaliar a circunscrita a um dia. O que é isso, essa avaliação circunscrita a um dia? É importante que essa avaliação vai lá de encontro com o nosso primeiro item aqui das críticas. Planejar, tá? Essa avaliação deve ser feita com muito cuidado ao decorrer e também não só uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, conforme a disponibilidade da empresa. É importante que a gente faça essa avaliação de maneira contínua, de maneira bem cuidadosa, porque de repente você joga uma avaliação do seu colaborador tudo num dia só. Então você não tem ali o dia a dia para avaliar. Vai que de repente você pega ele num dia que não esteja muito bom. Então aí nós teríamos esse problema de um dia só. Um dia só eu acredito que realmente a resposta pode vir contaminada de alguma maneira, certo? E o que acontece também, que alguns colaboradores muitas vezes são resistentes a essa avaliação. Então, vai também de encontro a essa última alternativa que nós dissemos, né, dessa avaliação de algum dia. É importante que haja a participação contínua dos colaboradores, para que a gente tenha, sim, uma resposta fidedigna. Se hoje, vamos imaginar, hoje nós tivemos ali a ausência de alguns colaboradores, nessa mesma semana, algum colaborador com atestado, ou algum colaborador exercendo sua função fora ali daquele polo. Por isso é importante ter a avaliação com a presença ali do colaborador de fato.
Então, por isso, é importante que seja feita aí a um decorrer de algum tempo, a um espaço de tempo. Tudo bem? Continuando, então. Algumas outras críticas à AD, né, de avaliação de desempenho. A avaliação está baseada em fatores que não estão relacionados a um cargo específico. O que é isso? É importante que, lembra que nós dissemos que às vezes um colaborador ele é muito bom, mas ele está no lugar errado, na hora errada, no lugar errado. Então, é importante que nós façamos uma avaliação. Tem até um conteúdo que nós vamos estudar chamado avaliação 360. É importante a gente avaliar aquele colaborador não somente com os olhos assim direcionados àquele cargo. É importante a gente avaliar o colaborador em outras possibilidades, se ele almeja algum outro cargo, se ele já pensou nessa possibilidade de trabalhar em outro setor. Então, é importante nós avaliarmos esse colaborador enquanto um todo, não só ele naquela função. É importante, sim, nós sabermos se ele está desempenhando bem aquele papel naquela função, mas também ver as outras coisas que ele pode colaborar, ou que ele pode nos trazer até possibilidade de ter um desempenho melhor, conforme a sua própria expectativa. Por isso, a importância, pessoal, de alinhar, que nós falamos sempre, alinhar a expectativa, a necessidade desse colaborador aos objetivos organizacionais, certo? Vamos lá mais um pouquinho. Causas do problema de desempenho. Então, podemos considerar o quê? Que as causas do desempenho deficitário ou desempenho baixo envolvem alguns fatores. Por exemplo, a habilidade, a motivação e os fatores situacionais. O que é isso? Muitas vezes, pessoal, tem pessoas que a habilidade melhor que ela tem não está necessariamente ligada a esse cargo. Ou espera-se de uma maneira que essa pessoa tenha um desempenho que não vai de acordo com o perfil. Por isso, a importância de se fazer uma boa é muito pouco, né? Mas uma excelente seleção. Por quê? O perfil daquela pessoa está indo de acordo com o cargo que ela é candidata a esse contrato? Ou até mesmo esse currículo que nós pegamos, realmente essa pessoa tem as habilidades que ali estão descritas? Então é importante a gente pensar nisso, e a avaliação de desempenho vai mostrar isso também, tá? Motivação. A motivação tem duas situações, que ela é interna ou externa. A motivação que ela é intrínseca ou ela é interna tem a ver com aquilo que o colaborador tem dentro dele mesmo, aquilo que ele espera, aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele está motivado a fazer de acordo com o que ele tem dentro dele, certo? E a motivação externa é o que a empresa vem colocar para ele. Alguns programas motivacionais, alguns treinamentos, possibilidades de aumento de salário, possibilidade de ascensão em cargo. Então, isso é externo. Então, a motivação ela tem ali dois pilares. Interno, que é aquilo que depende exclusivamente do colaborador, e externo, que é aquilo que a empresa pode colocar para ele, certo? E os fatores situacionais. O que é que está acontecendo naquele momento que na avaliação de desempenho talvez ele não tenha, o colaborador, não tenha demonstrado ali um desempenho favorável. Às vezes ele demonstrou um desempenho, ele apontou nessa avaliação um desempenho deficitário. Então, o que é que está acontecendo nesse momento? Muitas vezes pode ser alguma situação individual, uma situação pessoal, familiar, que nada ali tem a ver com a empresa. Mas também tem essas situações que podem ter a ver envolvimento com a empresa, né? A empresa é alguma causadora de alguma coisa, ou ele
qual é a visão dele em relação àquilo que está acontecendo na empresa, está tendo algum problema ali ou não, o que é que está acontecendo. Por isso a importância de se verificar caso a caso. Nossa, mas são muitos funcionários, como vou verificar caso a caso? Aí é uma situação de primeiro que nós falamos agora há pouco, planejamento. Então é importante verificar essas situações. Por isso que nas empresas tem os encarregados, os líderes, né? Tem aquelas pessoas que podem estar ali mais perto desse colaborador para poder dar um suporte maior. Tá bem? Continuando então, o fator habilidade reflete-se os talentos. Então, o que acontece? Os talentos é aquilo que a pessoa melhor tem a oferecer. Então, se aquele colaborador tem muitas habilidades, tem talento na área de exatas, eu posso aproveitar o que desse talento? Aquele colaborador tem maior facilidade nos relacionamentos. Então, como é que eu vou trabalhar de maneira mais satisfatória esse tipo de característica? Então, é importante a gente verificar como é que esse colaborador ele interfere no grupo e também o grupo interfere nele. Então, pensando nesse ser único, individual. Então, quais são as habilidades interpessoais que ele tem? Quais são as habilidades que ele tem, a inteligência mesmo que ele tem? Inteligência, lembra que nós falamos, não tem só a ver com o QI, tem ali a ver com aquilo que ele está disposto também a fazer. E também o conhecimento do próprio trabalho. Ele precisa saber, é importante, né, que ele saiba qual é a função que ele tem que cumprir. E ele tem conhecimento sobre aquela função ou sobre aquele cargo onde ele está? Então é importante isso também. É por isso que nós falamos de causas dos problemas de desempenho. Muitas vezes nós precisamos entender esse colaborador enquanto um todo. Quais são as suas necessidades, aquilo que ele espera, aquilo que ele de fato almeja e aquilo que a empresa espera dele também. Isso precisa estar alinhado, tá bom? Então, continuando. A motivação é a força que estimula as pessoas, certo? Então, nós falamos já um pouquinho no slide anterior sobre os fatores externos, mas também consiste numa decisão interna. Eu posso muito bem estar motivado pela empresa, a empresa investindo em mim, a empresa contando comigo, mas eu quero? Ou será que eu quero ir para cima? Será que eu vou? Será que eu quero vestir essa camisa? Então tem muito a ver também com o querer, tá? Então os fatores externos, aquilo que colocam para mim, mas aquilo que eu também estou disposto a dar. Então tem a ver com a sua disposição, que é o nosso TBC. TBC, quem estava aqui na aula passada lembra bem, TBC, beleza? As situações ou os eventos situacionais, então envolvem um amplo grau de características organizacionais, que pode influenciar positiva ou negativamente no desempenho. Também tem a ver com aquilo que nós falamos há pouco sobre o que acontece ali na empresa, pode influenciar tanto de maneira positiva, de motivar, de levar esse colaborador a ir para cima, quanto, infelizmente, de maneira negativa nesse desempenho. Então, vamos imaginar, o nosso colaborador João está sofrendo uma situação ali de bullying na empresa. Por mais que ele goste muito do cargo que ele está ocupando, mas os relacionamentos interpessoais estão fazendo com que ele repense. Todos os dias, na hora de ir para a empresa, todos os dias, quando ele acorda e vai lá buscar o seu pão de cada dia. Então, por isso que os fatores situacionais, os relacionamentos interpessoais, podem tanto interferir de maneira positiva ou negativa na empresa. Então vamos imaginar que o João é um excelente colaborador, mas está sofrendo algum tipo de bullying, algo do tipo realmente, ali na empresa. Então, vocês acham que o desempenho dele vai ser bom na função? Então, vai depender do quanto ele recebe isso, né? O quanto ele se importa com isso.
Então, realmente tem a ver com isso, tá bom? O quanto as situações ou eventos situacionais interferem nesse desempenho. Continuando, uma outra coisa, né? Uma outra causa de problemas no desempenho é o seguinte: nós falamos muito daquilo que o colaborador está disposto a dar, o que ele quer dar, o que ele está ali para fazer. Mas tem uma situação que pode ser externa, que é, às vezes ele quer desempenhar a função dele, ele está ali para desempenhar, né, seu papel, mas o material não é de boa qualidade. Às vezes ele quer fazer um relatório, acabou a tinta da impressora. Às vezes não tem caneta suficiente, às vezes acabou o papel. Gente, parece coisa banal, mas infelizmente acontece, tá? Vai imprimir o bendito do relatório, acabou o toner ou a tinta da impressora. Como é que vai desempenhar ali uma função bem feita? Não vai. Então, coisas que tem gente que acha que não acontece, né? Gente, acontece. Falta de equipamentos. Quebrou o computador, o mouse parou de funcionar, a máquina que ia fazer, sei lá qual a função, parou de girar. Faltou equipamento, não tem. Então, como é que vai desempenhar uma boa função? A fraca coordenação de trabalho, no trabalho. Quem é que está à frente nisso para delegar as funções? Muitas vezes não é só daquele que está na ponta desempenhando a função, mas tem a ver com aquele que está delegando as tarefas. Relações interpessoais deficientes. O quanto nós já dissemos que as pessoas influenciam e são influenciadas pelo comportamento do grupo. Então, nem sempre é daquele indivíduo, é do grupo. Ou nem sempre é do grupo, é do indivíduo. Por quê? É uma constante. O tempo inteiro nós influenciamos e somos influenciados. E, por seguinte, o treinamento inadequado. Infelizmente, às vezes acontecem alguns treinamentos que não são aqueles que nós esperamos ou aquilo que a empresa de fato espera, que os líderes contratam. Então, nem sempre está aqui na ponta, nesse colaborador. Infelizmente, às vezes acontece um treinamento que não é bem feito. Então, se eu ensino de qualquer jeito, de que jeito que vão aprender? Possivelmente de qualquer jeito também. Tá? Então, tem a ver com isso. Por isso que vejam só como essa questão de desempenho, ou como quando nós pensamos nessas pessoas, nesses colaboradores, o quanto de responsabilidade a empresa tem. Às vezes, quando essa avaliação ela não é fidedigna, que nós falamos bastante, então pode ter a ver com o que aconteceu antes, não é lá na ponta no colaborador, pode ser o que eu fiz antes aqui. Pensando desde o momento do recrutamento, na seleção, se foi feita uma seleção bem feita, se foi feito um treinamento bem feito, para depois eu avaliar. Como é que eu vou avaliar algum momento ali, algum colaborador, ou algum momento da empresa, sendo que antes eu não treinei direito? Pensa bem? Então é importante a gente analisar todas essas etapas, tá bom? O ambiente de trabalho também desfavorável, que acontece, por exemplo, pouca iluminação, ar-condicionado muito gelado, coisas assim simples que a gente não pensa muito, né? Mas quando se está dentro da empresa tem que pensar nisso. Tá? Então é importante pensar no ambiente de trabalho ali de maneira até física mesmo, como é que trabalhar nesse setor, trabalhar nessa sala está sendo para desempenhar minha boa função. Equipe insuficiente para a tarefa. Muitas vezes, algumas empresas, para diminuir custo, né? Então, reduz o seu quadro de funcionários. E aí, depois vai se avaliar, e aí tem muita função, muita tarefa, aliás. Tem muita tarefa para pouca gente. Então, não é culpa do funcionário que não está dando conta de fazer. Né? Ali é uma questão onde tem muito a se fazer e pouca gente para fazer. Então é importante pensar nisso, tá? Insuficiência de instrução também tem a ver com aquilo que nós falamos há pouco, sobre como essas pessoas são treinadas. Precisa-se instruir bem, porque senão a pessoa vai fazer do jeito que ela acha que é.
Se não tem alguém para ensinar, ela vai fazer como ela acha que é, certo? Fraca supervisão. É importante, gente, é importante sim ter uma supervisão do que está, daqueles funcionários ou da tarefa que está sendo executada. Porque o que é a supervisão? Um olhar de cima, um olhar mais cuidadoso, um olhar daquele que tem mais experiência sobre aqueles outros que estão, às vezes começando agora, ou às vezes numa outra função. Então é importante ter alguém que já tem uma certa experiência para poder olhar para esses que estão agora. E insuficiência de recursos, né? Tem a ver com aquilo que a gente estava falando de ter equipamento suficiente, tá? Então, para eu construir ali falar do relatório, né? Que geralmente quando nós trabalhamos na empresa pede-se muito relatório. Então, como é que eu vou fazer um bom relatório sendo que eu não tenho tinta, não tenho papel, não tenho impressora, não tenho computador para mim? Fica num rodízio ali, não tem nenhuma bancada para eu sentar e fazer, desempenhar minha função, tá? Então é importante isso. E aí tem aqui uma figurinha que fala, e o clima organizacional, como anda, né? Nós já até falamos disso, e muito. Se isso aí não está funcionando, imagina o clima, como é que está ali nessa empresa, né? E aí, tem aí uma forma de como realizar essa avaliação, tá? Então, quem deve realizar essa avaliação? Então, a autoavaliação de desempenho, uma das formas. Então, tem uma dessas formas é o quê? O colaborador analisar a si mesmo. Então, de que maneira vai ser feito? São formulários de preenchimento? De que maneira se planejou essa avaliação? E aí vem para o colaborador de que maneira que ele se vê nessa empresa. Para ele colocar quais são os seus pontos positivos, quais são as suas dificuldades, o que ele acredita que está sendo desempenhado, sendo bem feito, ou aquilo que ele acredita que ainda ele precisa de um pouco mais de auxílio, quais são as dificuldades que ele tem. Então, a autoavaliação tem a ver com isso, tá? A pessoa precisa colocar no papel o que ela pensa a respeito dela dentro dessa organização. Isso é muito importante, tá? O gestor, então quem avalia o desempenho do pessoal, do gerente ou do supervisor, quem é que faz isso? Então é importante a avaliação tanto do subordinado para o seu gestor, ou o seu gerente, ou o seu líder, e daqueles também que estão ainda mais acima que eu digo no cargo, tá? Então, como é que está? Tanto de cima para baixo, desde lá do diretor, desde o próprio dono da empresa, ou do presidente, desde lá até o cargo ali mais, entre aspas, baixo, tá? E também desde aquele do cargo mais baixo até o seu gerente. É importante que seja sim avaliado. Nós não devemos esquecer de maneira alguma de avaliar o nosso gerente. É importantíssimo avaliar os cargos que estão acima do nosso, certo? Então, quem deve realizar essa avaliação? Então, ele é utilizado pela maioria das organizações. Também tem uma assessoria por parte do RH para se alinhar, a gente já falou muito disso. É importante a gente perceber a recompensa ou a punição. O que é isso? De que maneira nós trabalhávamos quando havia-se um comportamento esperado por parte do colaborador e quando não havia um comportamento esperado por parte do colaborador, o que é que se fazia? Então, por isso é importante verificar como era feito e como deve ser feito agora. Então, quem é que deve realizar tudo isso? Conforme nós dissemos, ou o próprio RH da empresa, ou contratar-se uma consultoria, terceirizar essa avaliação. É importante que se faça. Uma empresa que não faz avaliação de desempenho, cá entre nós, está fadado ao fracasso, tá? Então é importante a gente avaliar todo esse processo e
ter essa neutralidade, para que não seja percebido como algo injusto ou tendencioso ou punitivo por parte daqueles que estão sendo avaliados, tá bom? E também o indivíduo gerente, o que é isso? É importante nós, quando avaliamos, ter ali deixa eu encontrar uma palavra, uma conexão entre o indivíduo e esse gerente. Por quê? É importante sim perceber a questão da hierarquia, mas aí eu deixo uma pergunta, né? É importante e é necessário ter respeito ou ter medo? De que jeito que essa gerência ela é vista pelo seu colaborador ou pelo seu subordinado? Né? Eu tenho medo, eu tenho respeito, eu sinto o que afinal quando eu penso no meu supervisor ou quando eu penso no meu gerente? Então, quando o objetivo, de fato, da avaliação de desempenho é buscar essa melhoria no alinhamento, tanto dos interesses da própria empresa como do colaborador, melhorar esse processo de gestão de equipes, porque eu entendendo o que está acontecendo com os meus colaboradores ou os meus liderados, aí eu posso planejar de maneira mais eficiente. É importante minimizar a dificuldade desses feedbacks sinceros. Por isso, a importância dessa autoavaliação do próprio colaborador, algumas avaliações anônimas também, porque tem pessoas que têm medo de se identificar, né? Então é importante nós avaliarmos, nós criarmos um método de como avaliar sem que a pessoa se sinta exposta, tá? E evitar comentários daquele que vai avaliar desagradáveis, evitar até o próprio feedback de maneira desagradável. Como nós dissemos também, se você vai chamar a atenção de alguém, se você vai, às vezes, pontuar algo que não foi positivo, você chama o colaborador e fala individualmente. Agora, se você vai pontuar de maneira positiva, elogiar, alguma coisa que vai ovacionar as qualidades dessa pessoa, aí você faz isso de maneira coletiva, porque tem a ver com reconhecimento. Nós, seres humanos, temos essa necessidade, é intrínseco, né? É nosso de gostar de ser reconhecido de alguma